Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, nos convida a que nos detenhamos para entender, por assim dizer, quem são nossas testemunhas, uma vez que a vida se desenvolve em dois planos. Um deles todos conhecemos muito bem, uma vez que é o nosso plano aqui palpável, visível aos nossos olhos, e podemos sentir, ouvir, ir cheirar, é onde nos movemos e nos encontramos. Então, é o chamado mundo corporal ou físico. Mas nós sabemos que há um outro mundo, que é, digamos assim, invisível aos nossos olhos e que nós tomamos conhecimento através dos vários efeitos já estudados da mediunidade de um modo muito especial. Eles são invisíveis aos nossos sentidos, mas é um mundo perfeitamente definido e formam uma outra sociedade composta por todos aqueles que já desencarnaram. Então, é o chamado mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E estarão mesmo, agora entre aspas, no outro mundo, se por essa expressão, nós entendermos uma outra dimensão de vida, em um outro plano em que eles então se situam, mas não necessariamente em outro lugar. E por isso eles convivem conosco, comigo, com cada um, quase que ininterruptamente. Então será um engano nós pensarmos que, entre aspas, a palavra além significa um lugar determinado dentro do universo. Além simplesmente quer dizer além das fronteiras do corpo físico. Um passo depois da matéria física. Não é como se fosse mundo espiritual, não é como se fosse um outro país. E todos nós temos notícias de colônias e cidades da espiritualidade que, segundo a descrição de muitos espíritos respeitáveis, levam-nos a compreender isso que estamos conversando, visto que buscamos nos agregar onde estivermos em mais de uma pessoa para organizar a própria existência. Então, a grande maioria que desencarna permanece ao nosso lado, desfrutando da nossa companhia, acotovelando-se conosco onde estamos, vivendo onde vivemos, por essas razões bastante simples. Porque quando ocorre o fenômeno da desencarnação, nós somos como que, remetidos a uma outra situação de vida. Mas nem sempre conseguimos nos desligar dos nossos hábitos, dos nossos bens, dos nossos laços de afeto, das nossas algemas, aos nossos amigos, aos nossos tanto afetos como desafetos. Nós deixamos o corpo físico, mas não nos desligamos do plano mais grosseiro. E aí nós precisamos examinar as nossas próprias experiências. Quase todos
generalizar, mas praticamente todos temos os nossos apegos. Muitos ficam presos às suas cidades, aos seus bairros, e se tiverem que mudar de um para outro, se sentem inadaptados e até contrariamente não se dispõem a criar novos laços de amizade e retornam rotineiramente para os lugares de onde saíram. Dizem que vão matar as saudades, rever os amigos. Outros são tão apegados à família consanguínea que se sentem inabilitados a viver longe da parentela e assim buscam sempre se reunir sobre os mais diversos pretextos para se sentirem apoiados, amparados, vivos. E à medida que a vida os obriga a se separarem deles, mergulham num estado de tristeza, numa apatia, qual se o mundo houvesse desmoronado à sua volta. Suspiram pelos seus, é usufrutuário em relação às suas posses. Passaria pela cabeça dele algum instante ser despojado de tudo ou quase tudo, vendo as coisas a que se dedicara a conquistar na vida, sob as mãos de outras pessoas, tudo saindo do seu domínio, do seu alcance? E é comum, a grande maioria, praticamente a maioria das pessoas, não gostam de deixar aquilo que consideram seus. E a expressão, então, popular, da vida nada se leva, uma vez que não podemos levar desta vida material, quando da desencarnação, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, os amigos, os desafetos, os bens, e todas as coisas que atribuímos assim uma grande valia e que nos expressamos, minha casa, minha vida, meu filho, meu. E é difícil se descartar desses tesouros. E aí Jesus alerta: onde estiver o teu tesouro, aí estará seu coração. E assim, se o tesouro é a nossa família, os amigos, os desafetos, as propriedades, poderemos ter o desligamento do perispírito e espírito do corpo físico, mas ficaremos perambulando por ali, onde estiver o nosso coração. Então, sendo espíritos, num exame mais detalhado, simplesmente as mesmas pessoas que eram quando encarnados conservam seus hábitos, gostos, preferências, inclinações, nada mais natural que não se dirijam de imediato a outros locais distantes dos sítios onde os seus interesses mais imediatos estavam ali. E aí a grande necessidade de agora, enquanto estamos encarnados, usarmos de todas as benesses que a vida se nos apresentar, mas nos despojarmos do eu sou dono disso, isso é meu, ninguém mexe, ninguém põe a mão, porque nós estamos seguindo no rumo de uma vida mais ampla. Daí a grande necessidade de cada um de nós em se trabalhar nesse sentido, e que estaremos sempre juntos com as testemunhas, os campos, os meios, os locais que forem aqueles eleitos pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos guarde e abençoe a todos.